Vamos continuando nosso treinamento NR5 CIPA, módulo 4, nossa terceira aula, pela plataforma da PR Treinamentos. Objetivos e princípios da investigação de acidente de trabalho. Os propósitos da investigação de acidente de trabalho são bastante variados, mas o principal intuito é criar um programa preventivo baseado em fatos concretos para reduzir ou eliminar os riscos na rotina laboral. Vejam bem, Cipeiro, nós temos que ter esta consciência de fazer esta investigação de trabalho, porque a ideia dessa investigação é primeiro analisar como ocorreu. É uma condição insegura gerada pela empresa? É um ato feito pelo funcionário que gerou esse acidente? Então nós vamos fazer um sistema baseado em fatos concretos. O porquê desse acidente? Com o intuito de reduzir esses tipos de acidente ou até mesmo eliminar. Às vezes, através dessa investigação, descobre-se um conceito que a empresa não estava observando e consegue-se fazer uma proteção definitiva para não acontecer esse acidente. Se for um ato, se faz um procedimento, um treinamento para não ocorrer mais esse acidente. Após a investigação, fazer levantamento com bastante critério, com bastante calma, para poder ajudar a não ter mais acidente. Fora isso, essas apurações servem para cumprir a legislação, para mensurar as perdas financeiras, para avaliar o grau de obediência da companhia às NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e até mesmo como prova eventual em processo trabalhista. A seguir, confira outras metas dessas averiguações. Educar. A investigação de acidente de trabalho tem um objetivo educacional, desde que as verificações sejam feitas a fundo e realmente divulgadas entre os profissionais. Tomando, por exemplo, o funcionário com a caixa de ferramentas pesadas. O gestor poderia passar um vídeo explicativo, usar depoimentos de vítimas como um alerta, impor regras para que nada seja deixado fora de ordem dentro das instalações da organização. Então é aquele colaborador que carrega aquela caixa de ferramenta com excesso. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um problema, às vezes, de excesso de força, que pode trazer futuramente um problema de uma dor, de uma LER, e trazer uma doença futura para esse colaborador. Então, às vezes, de uma forma educativa, através de um treinamento, você pode orientar este colaborador levar exatamente as ferramentas que precisam. Ou criar um outro método que esse funcionário não precisa carregar essa caixa de ferramenta. Um carrinho, alguma coisa nesse sentido. Monitorar. Quando o acidente de trabalho é apurado, como se deve, é possível olhar para o conjunto de fatores que desencadeou esse evento. E a partir disso, criar uma tática coletiva de monitoramento constante. Por exemplo, se um trabalhador sofreu um choque elétrico, a empresa pode ensinar toda a equipe a agir com mais responsabilidade ao lidar com a fonte de energia. Assim, qualquer funcionário poderá alertar o profissional de segurança do trabalho ao identificar alguma ameaça semelhante. No caso da eletricidade, somente quem pode mexer com a eletricidade são colaboradores que têm o NR10, que trata-se a instrução para eletricidade, para se trabalhar com eletricidade. Esse monitoramento, esse trabalho, pode ser passado para os operadores da máquina, que se ver algo errado, já comunique. Então, mais pessoas tendo uma ideia do que pode ocorrer dentro daquele determinado equipamento, fica mais fácil o monitoramento e o conhecimento. Não que esse colaborador que opera a máquina, ele vai mexer na eletricidade. Mas se ele perceber que está tendo qualquer coisa saindo fora do controle, fora do normal, ele já vai especificar a pessoa que faz a correção, que tem o treinamento devido, e esta pessoa já vai efetuar a correção.
corrigir. Os elementos informacionais de uma investigação de acidente de trabalho também são fontes ricas de orientação para os próprios gestores. Dessa forma, ao analisar as razões de uma eventualidade, a empresa consegue iniciar as providências para estancar esses fatores de risco. Muitos dos erros, muitos dos problemas, como eu falei, muitas das condições que geraram o acidente, mesmo os gestores da empresa, às vezes não têm essa noção. Então, através da elaboração bem feita da investigação do acidente de trabalho, e essa investigação for para a empresa, fica mais fácil para ela fazer a correção. Quando a investigação é necessária, é porque deve ser feita. A investigação de acidente de trabalho deve acontecer sempre que uma eventualidade for registrada. Aliás, o ideal, como já explicamos, é que as causas dos incidentes e de quase acidentes também passam por verificações profundas. Eventos de risco durante a jornada trazem prejuízo para todas as partes envolvidas na cadeia produtiva. Em uma análise macro, os acidentes são ruins para a economia. As empresas perdem sua capacidade produtiva, amargam danos financeiros e deixam de fazer novos investimentos pela perda de tempo e de recursos. Em outras palavras, novos empregos e riquezas deixam de ser gerados, e o que atrapalha o crescimento do país. Além disso, um trabalhador aposentado precocemente traz impacto sobre as contas da Previdência Social. Por exemplo, a morte de um funcionário acarreta males incomensuráveis para as parentes das vítimas. A perca de um trabalhador gera um impacto muito grande para o seu familiar, porque nós não temos como repor essa vida, que vão desde a questão emocional e psicológica, chegando até dificuldades econômicas, principalmente no caso de essa pessoa ser o provedor ou a provedora da casa. Enfim, os acidentes precisam ser investigados por incontáveis motivos e muitos trabalhadores que sofrem com efeitos de um ambiente de trabalho no qual essas apurações não ocorrem. Então, se não existe apuração, quando a empresa não efetua essa correção, quem perde? Todas as pessoas que trabalham naquele ambiente que não é feita essa investigação. Porque às vezes se fala a investigação no incidente, o incidente é aquele acidente que não aconteceu, num quase acidente, né? Quando a pessoa quase caiu, também precisa de ser feito. Porque o incidente ou o quase acidente, ele está mostrando que nós temos um possível acidente futuro. Então, se nós fizermos a investigação também dos incidentes e dos quase acidentes, vai acontecer da melhoria para o trabalhador. Vale recordar que o objetivo desses exames minuciosos não deve ser encontrar culpados, e sim conseguir identificar os motivos que levaram a tal situação perigosa. Seres humanos erram, isso deve ser encarado com naturalidade. Mais do que descobrir quem cometeu a falha, é importante saber por que essa pessoa se equivocou. Então, sempre numa investigação, eu não vou no intuito de querer penalizar um colaborador. Eu não posso só querer tirar o problema da empresa e jogar na culpa do trabalhador. O intuito não é esse. O intuito é sempre de tentar fazer uma melhoria e deixar o ambiente para o trabalhador um ambiente mais saudável.